Moça, você pode me ajudar? Eu perdi meu pai. A vozinha tremia. Suas bochechas estavam vermelhas do frio, os olhos cheios de medo. Clara parou tudo o que estava fazendo no restaurante e se ajoelhou. A bandeja quase caiu no chão. Onde ele estava, meu amor? Perguntou, tentando manter a calma. O menino abraçou sua perna com força. O restaurante inteiro observava. Ninguém se movia, ninguém ajudava. Só ela. Naquela noite, Clara ainda não sabia. Mas aquele abraço inocente seria o primeiro passo para um destino que mudaria sua vida para sempre. A noite estava particularmente movimentada no restaurante Vila Roma. Clara equilibrava uma bandeja pesada com 3 pratos fumegantes enquanto se desviava habilmente entre as mesas. Seus pés doíam nos sapatos gastos após 8 horas de trabalho, mas ela mantinha o sorriso no rosto. As gorjetas desta noite poderiam finalmente completar o valor do curso de confeitaria que tanto sonhava fazer. Ravioli ao molho fungo para a mesa 12. Ela anunciou suavemente, servindo o prato com a elegância que havia aprendido em seus 3 anos como garçonete. O aroma rico do molho fez seu estômago roncar discretamente, lembrando-a que mal havia tocado em seu almoço. Foi quando ouviu o primeiro soluço. No início, pensou ser apenas sua imaginação. O restaurante estava barulhento como sempre às sextas-feiras. Mas então ouviu novamente mais claro, desta vez vindo da área próxima aos banheiros. Moça, você pode me ajudar? Eu perdi meu pai. Clara virou-se e seu coração apertou. Um menino pequeno, não mais que 6 anos, estava parado ali. Seus olhos castanhos enormes estavam marejados, os lábios tremendo enquanto tentava conter o choro. Usava roupas que Clara reconheceu imediatamente como caras. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Sem hesitar, ela colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima e se ajoelhou, na altura dele. Oi, querido. Meu nome é Clara. Qual é o seu nome? Theo, ele respondeu fungando. Eu fui ao banheiro sozinho porque sou grande, mas quando voltei, sua voz falhou, novas lágrimas ameaçando cair. Ei, tudo bem. Clara o tranquilizou, notando como suas pequenas mãos estavam geladas. Vamos encontrar seu pai juntos, ok? Você lembra em qual mesa estavam sentados? Theo balançou a cabeça negativamente e então, sem aviso, jogou-se nos braços dela. Clara o abraçou instintivamente, sentindo seu pequeno corpo tremer. Foi só então que notou o silêncio que havia se instalado no salão. Dezenas de clientes observavam a cena, alguns com curiosidade, outros com desconforto evidente. Ninguém se moveu para ajudar. Sr. Giovanni? Clara chamou o maître, que já se aproximava com expressão preocupada. Pode verificar as câmeras de segurança? Ver de qual mesa este anjinho veio? Claro, Clara. E já acionei a segurança para verificar o perímetro do restaurante, ele respondeu, seus olhos experientes avaliando a situação. Quer levar ele para a sala de descanso dos funcionários? Está mais calmo lá. Clara assentiu, levantando-se com Theo ainda agarrado a ela. O menino não parecia disposto a soltar seu pescoço tão cedo. A sala dos funcionários era pequena, mas acolhedora, com um sofá gasto e uma pequena TV. Clara sentou-se com Theo, que finalmente afrouxou um pouco o abraço. Que tal um chocolate quente? Ela ofereceu, lembrando-se do pacote de chocolate em pó que guardava em seu armário. Um pequeno luxo para seus intervalos. Theo assentiu timidamente, e Clara percebeu que ele estava mais calmo agora. Enquanto preparava a bebida no pequeno micro-ondas, observou como ele parecia deslocado naquele ambiente simples, como um príncipe em meio a um cenário comum demais para sua realeza. Meu pai vai ficar bravo, ele murmurou de repente, aceitando a caneca fumegante. Ele sempre diz que não devo falar com estranhos. Seu pai está certo. Clara sentou-se ao lado dele.
Mas às vezes precisamos de ajuda, e existem pessoas seguras para pedir essa ajuda, como garçonetes, policiais, professores. Como você sabia que eu podia confiar em você? Theo perguntou, seus olhos grandes fixos nela. Clara sorriu suavemente. Porque estou usando um uniforme do restaurante. É como uma forma de mostrar que trabalho aqui, que sou responsável por cuidar dos clientes. O menino pareceu considerar isso enquanto tomava seu chocolate. Clara aproveitou para mandar uma mensagem para Mariana, sua colega, pedindo que cobrisse suas mesas por alguns minutos. Minha mãe foi para o céu, Theo disse repentinamente, sua voz pequena. Faz 2 anos. Às vezes, acho que ela me protege, mandando anjos como você. O coração de Clara apertou. Antes que pudesse responder, Giovanni apareceu à porta. Clara, a polícia está aqui, e tem um carro chegando. Parece ser importante, como se para confirmar suas palavras, um burburinho se espalhou pelo restaurante. Clara pegou a mão de Theo e o conduziu de volta ao salão principal. Foi quando o viu. O homem que entrou parecia ter saído de uma revista de moda. Alto, vestindo um terno impecavelmente cortado, tinha um rosto que misturava beleza clássica com uma expressão de preocupação genuína. Seus olhos, do mesmo tom castanho dos de Theo, varreram o ambiente até encontrar o filho. Papai! Theo soltou a mão de Clara e correu. O homem se ajoelhou, abraçando o filho com força. Por um momento, a máscara de empresário poderoso caiu, revelando apenas um pai aliviado. Nunca mais faça isso, ele murmurou, sua voz rouca de emoção. Nunca mais suma assim. Quando finalmente se levantou com Theo seguro em seus braços, seus olhos encontraram os de Clara. Algo estranho aconteceu naquele momento. Uma corrente elétrica pareceu percorrer o ar entre eles. Você... Ele começou, sua voz assumindo um tom formal. Você ajudou meu filho? Apenas fiz meu trabalho, senhor, Clara respondeu, sentindo-se subitamente consciente de seu uniforme simples, do cabelo preso de qualquer jeito, das olheiras que nenhuma maquiagem conseguia esconder completamente. Clara é um anjo, papai. Theo declarou com a sinceridade única das crianças. Ela me deu chocolate quente e disse que a mamãe me protege do céu. Uma sombra passou pelo rosto do homem. Seus olhos, ao voltar para Clara, tinham um brilho diferente. Agora, mais suave, mais humano. Eduardo Vasconcelos, ele se apresentou estendendo a mão livre. E aparentemente estou em dívida com você, Clara. Silva. Ela completou, aceitando o aperto de mão. Clara Silva, e não há dívida nenhuma, Sr. Vasconcelos. Ver Theo seguro é tudo que importa. Um pequeno sorriso brincou nos lábios dele, o primeiro desde que chegara. Mesmo assim, gostaria de... Sr. Vasconcelos, um homem de terno escuro, segurança, Clara presumiu, aproximou-se discretamente. O carro está esperando. Eduardo assentiu, seu rosto voltando à máscara profissional. Boa noite, senhorita Silva, e... Obrigado. Ele se virou para sair, mas Theo se contorceu em seus braços. Tchau, Clara. Prometo não me perder de novo. Clara acenou sorrindo, observando pai e filho deixarem o restaurante. O carro que os esperava era um Porsche preto reluzente, o tipo de veículo que ela só via em filmes. Apenas quando eles partiram, ela percebeu que suas mãos tremiam levemente. Havia algo no olhar de Eduardo Vasconcelos, algo que a perturbava de uma maneira que não conseguia explicar. Clara! A voz de Mariana a trouxe de volta à realidade. A mesa 15 está esperando o pedido há 10 minutos. Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, Clara voltou ao trabalho. Afinal, sonhos e contos de fadas não pagavam contas, e ela ainda tinha um longo turno pela frente. Mas naquela noite, enquanto fechava o restaurante, não conseguiu tirar da mente o par de olhos castanhos que pareciam ter olhado através de sua alma. Nem imaginou que, em sua cobertura luxuosa, Eduardo Vasconcelos também estava acordado,
pensando na garçonete de sorriso gentil que havia conquistado a confiança de seu filho com tanta facilidade. A noite anterior parecia um sonho distante, enquanto Clara organizava os talheres para mais um dia de trabalho no Vila Roma. O sol mal havia nascido, mas ela sempre gostava de chegar cedo, aproveitar o silêncio do restaurante antes do movimento começar. Clara! A voz de Giovanni a surpreendeu. O maître raramente chegava tão cedo. Você viu os jornais hoje? Ela balançou a cabeça negativamente, observando enquanto ele colocava um tablet sobre o balcão. Na tela, uma manchete chamativa: herdeiro do Império Vasconcelos, flagrado em restaurante tradicional após susto com filho. A foto mostrava Eduardo saindo do Vila Roma com Theo nos braços. Clara sentiu seu estômago revirar ao ler a reportagem. Eduardo Vasconcelos, Giovanni continuou, é um dos homens mais ricos do país. Assumiu os negócios da família após a morte trágica da esposa em um acidente de carro há 2 anos. Raramente é visto em público com o filho. Por que está me mostrando isso? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque em 10 anos como maître, nunca vi ninguém acalmar uma criança como você fez ontem. E por que... Ele fez uma pausa significativa. Ele acabou de ligar, reservando uma mesa para hoje à noite. O coração de Clara deu um salto. Ele vem com Theo? Não, sozinho. Giovanni a estudou com seus olhos experientes. Mesa para 1, no horário mais tranquilo do restaurante. Clara passou o dia inteiro com borboletas no estômago, algo que considerou completamente ridículo. Era apenas mais um cliente, repetia para si mesma. Um cliente absurdamente rico e devastadoramente bonito, mas ainda assim, apenas um cliente. Às 21 horas em ponto, Eduardo Vasconcelos entrou no restaurante. O terno hoje era azul marinho, fazendo seus olhos parecerem ainda mais intensos. Clara observou, fascinada, como sua presença parecia transformar o ambiente. Outros clientes o reconheceram, cochichos se espalharam pelo salão. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Giovanni o cumprimentou com sua elegância habitual. Sua mesa está pronta. Para surpresa de Clara, ele foi colocado em sua área. Respirando fundo, ela se aproximou com o menu. Boa noite. Sua voz saiu mais suave. O que o pretendido? Seja bem-vindo ao Vila Roma. Eduardo ergueu os olhos do celular e Clara sentiu aquela mesma eletricidade da noite anterior. Senhorita Silva. Ele a reconheceu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Theo não parou de falar em você o dia inteiro. Clara sentiu seu rosto esquentar. Como ele está? Bem, mais bem comportado que o normal, prometendo nunca mais se aventurar sozinho. Eduardo colocou o celular de lado, dando a ela sua total atenção. Na verdade, foi por insistência dele que vim hoje. Como assim? Ele queria que eu trouxesse isso pessoalmente. Eduardo retirou um envelope da pasta ao seu lado. É um convite para seu aniversário no próximo sábado. Ele disse que não seria justo convidar apenas o anjo que o salvou. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Era de papel grosso, com o nome de Theo em letras douradas. Eu não sei se seria apropriado, ela hesitou. Sou apenas a garçonete que fez meu filho sorrir pela primeira vez em semanas. Eduardo a interrompeu, sua voz mais suave. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Algo, na maneira como ele disse aquilo, fez o coração de Clara acelerar. Posso pedir seu vinho da casa? Ela mudou de assunto, tentando manter o profissionalismo. É um Malbec excelente. Na verdade, Eduardo inclinou-se ligeiramente para frente. Gostaria que você escolhesse para mim. Confio no seu julgamento. O duplo sentido era impossível de ignorar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Voltarei em um momento com sua escolha. Ela conseguiu dizer, afastando-se rapidamente. Na adega do restaurante, Clara encostou-se
nas garrafas geladas, tentando acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo com ela? Por que um simples olhar daquele homem a afetava tanto? Quando retornou com o vinho, Eduardo estava ao telefone, sua voz tensa. Não me importa o custo, encontre uma solução, ele ordenava. Tenho 300 famílias dependendo daquela fábrica. Ele desligou ao vê-la, seu rosto suavizando instantaneamente. Desculpe por isso. Problemas no trabalho? Clara perguntou enquanto servia o vinho. Sempre. Ele suspirou, provando a bebida. Seus olhos se arregalaram levemente. Isso é extraordinário. Chianti, clássico reserva, ela explicou. Não é o mais caro da nossa carta, mas tem uma história interessante. É produzido por uma pequena vinícola familiar que quase faliu. Há décadas, foram salvos por um único cliente que acreditou neles, que viu valor além dos números. Eduardo a observou com intensidade renovada. Você realmente entende de vinhos? Entendo de histórias. Clara corrigiu suavemente. Cada garrafa tem uma para contar. E qual é a sua história, Clara Silva? Ele perguntou, seu olhar penetrante. Não tão interessante quanto a do vinho, receio. Ela tentou sorrir, mas algo em seu rosto deve ter traído sua emoção. Discordo, Eduardo murmurou. Há algo em você, algo que não consigo decifrar. O momento foi interrompido por Giovanni, chamando Clara para outra mesa. Ela se afastou, sentindo o olhar de Eduardo queimando em suas costas. Durante toda a noite, eles dançaram essa valsa silenciosa. Clara servia, Eduardo observava. Cada interação carregada de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Quando ele finalmente pediu a conta, já passava da meia-noite. O restaurante estava quase vazio. O convite, ele disse enquanto assinava o recibo do cartão. Espero que você venha. Senhor Vasconcelos, Eduardo, ele corrigiu. Por favor. Eduardo. Clara testou o nome, sentindo-o estranho em sua língua. Não sei se seria adequado. Nossos mundos são muito diferentes. Talvez. Ele se levantou, aproximando-se mais que o necessário. Seja exatamente isso que os torne interessantes. Antes que Clara pudesse responder, ele já estava caminhando para a saída. Na mesa, junto com uma gorjeta generosa, havia um cartão com seu número pessoal escrito à mão. Para qualquer imprevisto com o convite, dizia a nota. Mas ambos sabiam que era mais que isso. Clara guardou o cartão no bolso do uniforme, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo. Aquela noite, havia mudado algo, aberto uma porta que ela não sabia se deveria atravessar. Mas enquanto fechava o restaurante, revivendo cada olhar, cada palavra não dita, cada momento carregado de possibilidades, Clara percebeu que já era tarde. Demais para voltar atrás, porque Eduardo Vasconcelos não era apenas mais um cliente rico. Era um homem marcado pela perda, um pai dedicado, um enigma que ela, inexplicavelmente, queria desvendar. E em algum lugar da cidade, em sua cobertura luxuosa, Eduardo também estava acordado, girando em suas mãos a taça de vinho que trouxera do restaurante, pensando na garçonete que entendia de histórias e que, sem querer, estava começando a fazer parte da sua. O sábado amanheceu ensolarado, perfeito para uma festa infantil. Clara observava seu reflexo no espelho do pequeno apartamento, ajustando pela 10ª vez o vestido florido que havia comprado em uma liquidação. Era simples, mas elegante o suficiente para não a fazer sentir completamente deslocada em uma mansão dos jardins. O cartão com o endereço de Eduardo tremeu em suas mãos. Durante toda a semana, ela havia debatido se deveria realmente ir. O número dele, gravado em seu celular, permaneceu intocado, embora seus dedos coçassem para mandar uma mensagem, nem que fosse para agradecer o convite. Um táxi a deixou em frente a um portão imponente.
A mansão Vasconcelos era exatamente como Clara imaginava. Grandiosa, elegante e completamente intimidante. Seguranças discretos monitoravam a entrada, onde outros convidados chegavam em carros luxuosos. Clara! A voz alegre de Theo a surpreendeu assim que passou pelo jardim. O menino corria em sua direção, vestindo um conjunto de super-herói. Você veio! Antes que pudesse responder, ele já havia se jogado em seus braços. O abraço espontâneo aqueceu seu coração. Feliz aniversário, pequeno. Ela sorriu, entregando um pacote embrulhado. Era um livro de histórias que havia comprado com parte de suas gorjetas. Nada comparado aos presentes caros que via outros convidados carregando. Theo, a voz grave de Eduardo soou atrás dela. Deixe Clara respirar. Ela se virou e seu coração falhou uma batida. Mesmo em trajes casuais, calça jeans escura e camisa branca, ele exalava uma elegância natural que a fazia sentir ainda mais consciente de seu vestido barato. Você veio, ele disse suavemente, seus olhos percorrendo seu rosto como se memorizando. A cada detalhe, o aniversariante insistiu. Ela tentou brincar, mas sua voz tremeu levemente. Vem, Clara. Theo puxou sua mão. Quero te mostrar meu quarto. Tenho todos os dinossauros. Theo, Eduardo interviu. Clara é nossa convidada. Não precisa? Tudo bem, ela assegurou sorrindo para o menino. Adoraria ver sua coleção. Enquanto seguia Theo pelos corredores da mansão, Clara sentia o olhar de Eduardo em suas costas. O interior da casa era ainda mais impressionante. Obras de arte originais nas paredes, móveis de design, uma escada de mármore que levava ao segundo andar. O quarto de Theo era um paraíso infantil. Paredes pintadas com cenas de floresta, uma cama em forma de foguete e, como prometido, uma impressionante coleção de dinossauros. Este é o T-Rex, ele explicava animadamente. E este é o Theo. Uma voz feminina interrompeu da porta. Seus amiguinhos chegaram. A mulher que entrou era a personificação da elegância. Cabelos perfeitamente arrumados, joias discretas, mas visivelmente caras, um ar de autoridade natural. Tia Regina. Theo correu para abraçá-la. Essa é Clara, meu anjo da guarda. Regina. Estudou Clara com olhos calculistas. Ah, sim. Ai, garçonete. O tom condescendente fez Clara endireitar a postura. É um prazer conhecê-la, senhora. Theo, querido, vá receber seus convidados, Regina instruiu. Quando o menino saiu, seu sorriso desapareceu. Não sei qual é seu jogo, mocinha, mas fique avisada, esta família já sofreu o suficiente. Antes que Clara pudesse responder, Eduardo apareceu à porta. Regina, sua voz tinha um tom de aviso. Não se intrometa. Alguém precisa se intrometer. Eduardo! Regina virou-se para ele. Desde que Alice morreu, você não tem sido você mesmo. E agora, trazendo uma... Suficiente, ele cortou, sua voz dura. Clara é minha convidada, e mais importante, é especial para Theo. Regina saiu bufando, deixando um silêncio pesado para trás. Me desculpe por isso. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara já reconhecia como sinal de nervosismo. Regina é irmã de Alice. Ela tem sido super protetora desde o acidente. Eu entendo, Clara disse suavemente. Talvez ela esteja certa. Talvez eu não devesse ter vindo. Não. Ele se aproximou pegando sua mão. O toque enviou correntes elétricas por seu braço. Você não faz ideia do quanto sua presença significa para Theo. Para mim. O momento foi interrompido por uma funcionária informando que Theo procurava por eles para o parabéns. A festa transcorreu como um sonho surreal. Clara observava de longe enquanto Theo brincava com outras crianças, todas vestindo roupas de marca, todas acompanhadas por pais que pareciam saídos de revistas de moda. Foi, no final da tarde, quando os convidados começavam a partir, que Eduardo a encontrou novamente. Ela estava no Jardim dos Fundos, admirando um pequeno lago artificial.
Podemos conversar? Ele perguntou, oferecendo uma taça de champanhe. Clara aceitou a bebida, notando como o sol poente pintava tudo em tons dourados, inclusive o rosto dele. Theo, me contou que você entende as histórias dele, Eduardo começou, que você o ouve de verdade. Ele é uma criança especial. Ela respondeu sinceramente. É por isso que preciso te fazer uma proposta. Ele colocou sua taça sobre um banco próximo. Quero que você trabalhe para mim. Clara piscou, confusa. Como assim? Como acompanhante de Theo, ele explicou. Tenho viajado muito a trabalho, ultimamente, e ele precisa de alguém que o entenda, que o faça se sentir seguro. Mas, e meu trabalho no restaurante? Pagarei 3 vezes o que você ganha lá, Eduardo disse simplesmente. Mais benefícios, claro, e... Ele hesitou. Você moraria aqui, no quarto ao lado do dele. Clara sentiu o mundo girar. Era uma proposta tentadora. Mais dinheiro do que jamais sonhou ganhar. A chance de estar perto de Theo. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Deve haver profissionais mais qualificados. Porque você é a primeira pessoa desde Alice que fez meu filho realmente sorrir. Eduardo respondeu, sua voz carregada de emoção. A primeira que o fez falar sobre a mãe sem chorar. Clara fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. E você? Como se sente sobre me ter por perto? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Eduardo deu um passo em sua direção, próximo o suficiente para ela sentir seu perfume. Essa é a parte que me assusta, ele admitiu, sua voz baixa, porque toda vez que te vejo, sinto algo que não deveria sentir. O coração de Clara acelerou. Eduardo, não precisa responder agora. Ele recuou ligeiramente. Pense sobre a proposta. Sobre Theo. E sobre você? Ela não pôde evitar perguntar. Um sorriso triste brincou em seus lábios. Sobre mim é melhor não pensar. Pelo menos não ainda. Clara assentiu, entendendo o que ele não dizia. Era complicado demais, cedo demais, intenso demais. Me dê alguns dias, ela pediu. O tempo que precisar, ele respondeu, pegando sua mão e depositando um beijo suave em seus dedos. Mas saiba que, independente da sua decisão, você já mudou nossas vidas. Quando Clara deixou a mansão naquela noite, sua mente era um turbilhão. A proposta de Eduardo representava muito mais que um emprego. Era uma porta para um mundo completamente diferente do seu. Uma chance de fazer diferença na vida de Theo. E talvez, apenas talvez, a oportunidade de explorar os sentimentos que cresciam entre ela e Eduardo. Mas também significava entrar em um território desconhecido, enfrentar pessoas como Regina, arriscar seu coração em algo que poderia ser apenas um sonho passageiro. Em seu pequeno apartamento, Clara segurou o livro que Theo havia insistido em lhe dar de presente, um de seus dinossauros favoritos. Na primeira página, em letra infantil, estava escrito: Para meu anjo da guarda. E foi ali, olhando para aquelas palavras simples, mas profundamente sinceras, que Clara soube sua resposta. Porque às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que o caminho pareça assustador. Pegando seu celular, ela finalmente digitou uma mensagem para o número que havia memorizado sem querer. Aceito, por Theo e por todas as histórias que ainda precisam ser contadas. A resposta veio quase instantaneamente. Por Theo, por nós, por tudo que pode ser. Uma semana havia se passado desde que Clara se mudara para a mansão Vasconcelos. Seus dias agora seguiam uma nova rotina. Acordar cedo para ajudar Theo com o café da manhã, acompanhá-lo à escola, auxiliar nas tarefas e, principalmente, estar presente quando Eduardo precisava viajar. Naquela noite em particular, uma tempestade castigava São Paulo. Clara estava na biblioteca com Theo,
que insistira em esperar o pai voltar de uma reunião importante. Mais uma história? O menino pediu aninhado contra ela no grande sofá de couro. Já passou da sua hora de dormir, pequeno. Ela sorriu, ajeitando o cobertor sobre ele. Mas o papai prometeu que viria me dar boa noite. Theo protestou, embora seus olhos já estivessem pesados de sono. Clara checou o relógio. Quase 10 da noite. Eduardo nunca se atrasava tanto sem avisar. Como se lesse seus pensamentos, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Trânsito impossível com a chuva. Estou chegando. Seu pai está a caminho, ela informou Theo, que já lutava para manter os olhos abertos. Que tal irmos para seu quarto? Não quero, ele murmurou sonolento. Quero esperar aqui. Clara suspirou, resignada. Nos últimos dias, havia aprendido que Theo podia ser surpreendentemente teimoso quando queria, exatamente como o pai. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. Theo se encolheu contra ela, e Clara começou a cantarolar suavemente a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Foi assim que Eduardo os encontrou 20 minutos depois. Theo adormecido no colo de Clara, enquanto ela acariciava seus cabelos distraidamente, ainda murmurando a melodia. Ele tentou esperar. Ela sussurrou ao notar sua presença. Eduardo observou a cena com uma expressão indescritível. Seus cabelos estavam úmidos da chuva, a gravata frouxa no pescoço, o paletó pendurado no braço. Deixa que eu o levo. Ele se aproximou, pegando Theo com cuidado. Clara os seguiu até o quarto do menino, observando a gentileza com que Eduardo tucava o filho na cama, beijando sua testa antes de sair. No corredor, a tensão que sempre existia entre eles pareceu intensificar. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva, e a luz baixa criava sombras que dançavam nas paredes. Quer um café? Eduardo ofereceu. Ou algo mais forte? Clara assentiu, seguindo-o até a cozinha. Observou enquanto ele preparava 2 xícaras de café com a familiaridade de quem obviamente passava muitas noites em claro trabalhando. Como foi a reunião? Ela perguntou, aceitando a xícara que ele oferecia. Complicada. Eduardo suspirou, encostando-se no balcão. Estamos prestes a fechar uma fusão importante, mas há resistência. Por parte de quem? Regina. Ele riu sem humor. Ela acha que estou tomando decisões precipitadas ultimamente, em todos os aspectos da minha vida. O olhar que lançou para Clara deixou claro que não estava falando apenas de negócios. Ela se preocupa com você, Clara disse suavemente. Com Theo, ela quer controlar tudo. Eduardo corrigiu, colocando sua xícara com força sobre o balcão. Como se eu ainda fosse aquele homem quebrado de 2 anos atrás. E não é? A pergunta escapou antes que Clara pudesse contê-la. Eduardo a encarou longamente, seus olhos escuros intensos na penumbra da cozinha. Não, ele respondeu finalmente. Não desde que... Um trovão ensurdecedor interrompeu sua frase, e no momento seguinte, todas as luzes se apagaram. Ótimo, Eduardo murmurou. O gerador deve ligar em alguns segundos, mas os segundos se transformaram em minutos e a mansão permaneceu às escuras. Clara podia ouvir a respiração de Eduardo próxima a ela, sentir o calor que emanava de seu corpo. Tem lanternas na gaveta atrás de você, ele instruiu. Clara se virou para procurar, mas no escuro suas mãos encontraram o peito de Eduardo ao invés da gaveta. Ela tentou recuar, mas ele segurou seu pulso gentilmente. Clara. Sua voz estava rouca. Precisamos parar de fingir. Fingir o quê? Ela sussurrou, seu coração martelando contra o peito. Que isso é apenas sobre Theo. Ele deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Que não há algo acontecendo entre nós? Eduardo. Clara tentou argumentar, mas sua voz falhou quando sentiu a mão dele tocar seu rosto. Diz que não sente, ele murmurou.
seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Diz que não pensa nisso tanto quanto eu. A resposta dela foi perdida quando o outro trovão explodiu, muito mais próximo desta vez. Clara se sobressaltou, instintivamente, se aproximando mais de Eduardo. E então aconteceu. Talvez fosse a escuridão que os tornava mais corajosos, ou a tempestade que parecia isolar aquele momento do resto do mundo. Os lábios de Eduardo encontraram os dela com uma intensidade que tirou seu fôlego. O beijo começou hesitante, quase reverente, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. As mãos de Clara encontraram os cabelos dele, enquanto Eduardo a puxava pela cintura, pressionando-a contra o balcão. Era diferente de qualquer beijo que Clara já havia experimentado. Havia paixão, sim, mas também uma ternura que fazia seu coração doer. Eduardo a beijava como se ela fosse algo precioso, algo que ele havia esperado por muito tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, as luzes voltaram repentinamente, como se o universo quisesse forçá-los a encarar a realidade do que havia acontecido. Clara observou o rosto de Eduardo, seus lábios vermelhos do beijo, seus olhos ainda escuros de desejo, seus cabelos desalinhados, onde ela havia passado os dedos. Isso, ela começou, sua voz tremendo. Isso não deveria ter acontecido. Por que não? Eduardo perguntou, ainda segurando sua cintura. Por causa da diferença social? Do que Regina vai pensar? Porque trabalho para você, Clara respondeu, embora cada célula de seu corpo protestasse contra o que estava dizendo. Porque Theo adora você, ele a interrompeu. Mais que isso, ele precisa de você. E você? Eduardo encostou sua testa na dela, suspirando profundamente. Eu nunca pensei que poderia sentir isso de novo. Não depois de Alice. O nome pairou entre eles como um fantasma. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não quero ser uma substituta, ela sussurrou. Nunca. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Você é algo completamente novo, algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Antes que Clara pudesse responder, ouviram passos no corredor. Eles se separaram rapidamente, momentos antes de Regina aparecer à porta da cozinha. Eduardo, ela chamou, seus olhos estreitos ao notar a proximidade entre eles. Precisamos conversar sobre amanhã. Agora não, Regina, Eduardo respondeu, sua voz ainda rouca. É importante, ela insistiu. Em particular, Clara aproveitou a deixa para escapar. Boa noite, murmurou, praticamente correndo para seu quarto. Mas mesmo depois de trancar a porta, mesmo depois de tomar um banho gelado, ela ainda podia sentir o gosto dos lábios de Eduardo, o calor de suas mãos, o peso de suas palavras. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava lá fora, Clara percebeu que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Porque aquele beijo não havia sido apenas um momento de fraqueza. Havia sido uma revelação, e em seu escritório, Eduardo também estava acordado, os dedos tocando os lábios, onde ainda podia sentir o beijo de Clara, sabendo que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela noite escura de tempestade. Os dias que se seguiram ao beijo foram uma dança delicada, de olhares roubados e toques acidentais. Clara e Eduardo mantinham uma fachada de profissionalismo quando outros estavam por perto, mas a eletricidade entre eles era impossível de ignorar. Numa manhã particularmente agitada, Clara ajudava Theo com seu projeto de ciências na cozinha quando Eduardo entrou, já vestido para o trabalho. Papai, olha! Theo exclamou, orgulhoso de seu vulcão de papel machê. Clara me ajudou a fazer a lava parecer de verdade. Eduardo sorriu, aquele sorriso especial reservado apenas para seu filho, mas seus olhos encontraram os de Clara por um momento longo demais.
Está incrível, campeão, ele elogiou, roubando uma torrada da mesa. Mas agora preciso roubar Clara por um momento. Assuntos da casa. Clara seguiu Eduardo até seu escritório, seu coração acelerando quando ele fechou a porta atrás deles. Eduardo, nós precisamos... Suas palavras foram interrompidas quando ele a puxou para um beijo urgente. Era como se todos os dias de tensão contida explodissem naquele momento. Me desculpe, ele murmurou contra seus lábios, mas não conseguia mais fingir que aquela noite não aconteceu. Clara se permitiu derreter no abraço dele por um momento antes de se afastar. Precisamos ser racionais sobre isso. Racionais? Eduardo riu sem humor. Não há nada de racional no que sinto por você. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Senhor Vasconcelos! A voz de Marta, a governanta, soou do outro lado. Tem uma senhora querendo falar com a Clara. Diz que é urgente. O sangue de Clara gelou. Havia apenas uma pessoa que poderia ser. No hall de entrada, Diana Martinez. A esperava. Mesmo depois de 5 anos, sua ex-chefe ainda tinha aquele ar de superioridade que fazia Clara se sentir pequena. Quanto tempo, querida? Diana sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Ou devo dizer, quanto luxo. O que você quer? Diana? Clara perguntou, mantendo a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ora, vim ver como minha ex-funcionária favorita está se saindo. Diana circulou pela entrada, admirando os quadros caros. Embora funcionária seja um termo generoso, considerando como você saiu do meu banco. Eduardo, que havia seguido Clara, franziu o senho. Do que ela está falando? Oh, Diana fingiu surpresa. Ele não sabe? Não contou a ele sobre o pequeno incidente com os fundos dos clientes? Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Não. Foi assim... Não! Diana ergueu uma sobrancelha. Então não houve um déficit de R$ 100.000 na sua carteira de clientes? Dinheiro que misteriosamente desapareceu sob seus cuidados? Eduardo deu um passo à frente. Acho melhor a senhora sair. Claro, claro. Diana sorriu novamente, aquele sorriso predatório. Só achei que deveria saber que tipo de pessoa está cuidando do seu filho. Afinal, ela nunca foi presa porque eu, bondosamente, não prestei queixa. Mais uma vez ladra. Chega! A voz de Clara explodiu, surpreendendo a todos. Lágrimas corriam por seu rosto. Você sabe que não foi assim. Você sabe o que realmente aconteceu. Diana deu de ombros, caminhando em direção à porta. Apenas achei que seu novo patrão merecia saber a verdade. Boa sorte, querida. O silêncio que seguiu sua partida foi ensurdecedor. Clara não conseguia olhar para Eduardo, seu corpo inteiro tremendo. Clara, a voz dele era controlada, mas tensa. O que exatamente aconteceu no banco? Ela começou, sua voz falhando. Eu era gerente de contas. Diana era minha supervisora. Um dia, notei irregularidades nas contas de alguns clientes idosos. Desvios pequenos, sistemáticos. Continue. Eduardo incentivou suavemente. Descobri que Diana estava por trás dos desvios. Quando confrontei ela... Clara fechou os olhos, a memória ainda dolorosa. Ela armou para mim. Transferiu uma quantia grande. Fez parecer que eu havia roubado. Tinha todas as provas fabricadas. Por que não denunciou? Denunciar? Clara riu amargamente. Com que provas? Era minha palavra contra a dela, e ela tinha conexões, influência. Eu era apenas... Apenas o quê? Apenas a filha de uma diarista, ela completou, finalmente encontrando coragem para olhar nos olhos dele. Exatamente como sou agora, apenas alguém que não pertence ao seu mundo. Eduardo cruzou a distância entre eles em 2 passos, segurando seu rosto entre as mãos. Você é muito mais que isso. Sou? Ela perguntou, lágrimas ainda escorrendo. Olha para a sua vida, Eduardo, para esta casa, para a sua posição. Eu nunca vou... Para! Ele a interrompeu com um beijo suave.
Não me importa de onde você veio, me importa quem você é, como cuida do Theo, como ilumina cada ambiente que entra, como faz meu coração bater de um jeito que achei que nunca mais bateria. Papai? A voz de Theo os fez se separar rapidamente. O menino estava parado na entrada do hall, seus olhos grandes preocupados. Por que a Clara está chorando? Clara tentou limpar as lágrimas rapidamente, mas Theo já havia corrido até ela, abraçando sua cintura. Não chora, ele pediu. Prometo me comportar melhor, fazer toda a lição. O coração de Clara derreteu. Ela se ajoelhou na altura dele, abraçando-o propriamente. Não é sua culpa, pequeno. Às vezes adultos choram porque sentem muitas coisas ao mesmo tempo. Coisas boas ou ruins? Theo perguntou inocentemente. Clara olhou para Eduardo, que os observava com uma expressão que misturava ternura e determinação. As duas, ela respondeu honestamente, mas principalmente boas. Theo! Eduardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. Por que não vai terminar seu vulcão? Clara, e eu precisamos conversar sobre algumas coisas de adulto. Depois que Theo saiu, relutante, Eduardo guiou Clara até seu escritório. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Vou investigar, ele declarou finalmente, sentando-se atrás de sua mesa. Sobre o que aconteceu no banco. Tenho contatos, posso... Não, Clara o interrompeu. Por favor, já passou, eu superei. Mas sua reputação... Minha reputação não importa, ela disse firmemente. O que importa é o agora. Theo, este trabalho... Você... Eduardo levantou-se, contornando a mesa para ficar na frente dela. E o que você quer que aconteça agora? Quero continuar cuidando. De Theo, Clara respondeu sinceramente. Ele se tornou-se tão importante para mim. E quanto a nós? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de possibilidades e medos. Não sei se pode haver um nós. Ela sussurrou. Não depois de saber do meu passado, não com Regina claramente contra, não com todas as diferenças. Eduardo a silenciou com outro beijo, este mais profundo, mais determinado. Já perdi alguém que amava uma vez, ele disse quando se separaram. Não vou deixar o preconceito ou o medo me impedirem de ser feliz novamente. E Theo adora você. Eduardo sorriu. Na verdade, acho que ele já te escolheu como parte desta família antes mesmo de mim. Clara sentiu novas lágrimas, desta vez de alegria, escorrendo por seu rosto. Eduardo as enxugou com os polegares. Não vai ser fácil, ela alertou. Nada. Que vale a pena é fácil, ele respondeu. Mas estou disposto a lutar. Por nós, por esta família que estamos construindo. E ali, no escritório onde tantas decisões importantes já haviam sido tomadas, Clara e Eduardo selaram sua escolha com outro beijo. Um beijo que falava de promessas, de superação, de um amor que transcendia classes sociais e preconceitos. Do lado de fora, a vida continuava sua dança normal. Theo terminava seu vulcão, Marta preparava o almoço e Regina, em algum lugar da cidade, provavelmente já planejava sua próxima interferência. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque às vezes o amor é mais forte que o passado, mais poderoso que as diferenças, mais verdadeiro que qualquer mentira. Os dias que se seguiram à visita de Diana foram tensos na mansão Vasconcelos. Apesar das palavras de apoio de Eduardo, Clara sentia que algo havia mudado. Os olhares dos funcionários carregavam uma curiosidade mal disfarçada. E Regina, que agora aparecia com mais frequência, não fazia questão de esconder seu desprezo. Numa tarde particularmente difícil, Clara organizava o material escolar de Theo quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Eduardo. Você está cego! A voz de Regina ecoava pelo corredor. Primeiro aceita essa fusão absurda. Agora isso, o que Alice pensaria? Não ouse usar Alice nesta discussão, Eduardo respondeu, sua voz controlled, but tensa. Clara não tem nada a ver com o passado. Não.
E esse suposto escândalo no banco? Eduardo, pelo amor de Deus, abra os olhos. Ela está claramente interessada no seu dinheiro. Clara sentiu seu coração apertar. Antes que pudesse se afastar, a porta do escritório se abriu violentamente. Regina saiu em passos firmes, parando ao vê-la no corredor. Satisfeita? Regina sibilou. Já conseguiu o que queria? Primeiro o filho, agora o pai. Regina, chega! Eduardo surgiu à porta, seu rosto vermelho de raiva. Mas Regina já havia partido, deixando apenas o eco de suas palavras cortantes. Clara permaneceu imóvel, sentindo o peso do silêncio que se seguiu. Me desculpe por isso. Eduardo se aproximou, tentando tocá-la. Clara recuou instintivamente. Ela está certa. O quê? Isso nunca vai dar certo. Clara sussurrou, lágrimas, ameaçando cair. Seu mundo é muito diferente do meu. Clara, não. Senhor Vasconcelos. Marta interrompeu hesitante. A videoconferência com Tóquio começa em 5 minutos. Eduardo passou a mão pelos cabelos frustrado. Precisamos conversar depois. Mas depois não chegou. A reunião se estendeu até tarde da noite e quando Eduardo finalmente emergiu de seu escritório, Clara já havia se recolhido ao seu quarto. Na manhã seguinte, ela deixou um bilhete simples. Sobre sua cama arrumada, preciso de tempo. Por favor, cuide do Theo. Com carinho, Clara. O restaurante Vila Roma estava quieto àquela hora da manhã. Giovanni a recebeu com surpresa e preocupação. Clara? O que houve? Posso voltar ao meu antigo trabalho? Ela perguntou, sua voz tremendo. O velho maître a estudou por um momento antes de assentir. Seu uniforme ainda está no armário. As horas se arrastaram. Cada vez que a porta do restaurante se abria, Clara esperava ver Eduardo ou Theo, mas eles não vieram. Foi apenas no fim do dia, quando o sol já se punha, que seu celular finalmente tocou. Era uma mensagem de Eduardo. Theo não parou de chorar. Ele acha que fez algo errado. Por favor, Clara, não faça isso com ele, com nós. Seu coração se partiu ao ler as palavras. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Regina tinha razão sobre uma coisa. Estou cego. Cego por não ter percebido antes o quanto você se tornou essencial para a nossa família. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Giovanni se aproximou, colocando uma xícara de chá na sua frente. Sabe, ele começou suavemente. Em 40 anos neste restaurante, vi muitas histórias de amor. Algumas deram certo, outras não. Mas nunca vi ninguém desistir por medo do que os outros pensam. Não é tão simples, Clara protestou fracamente. Amor nunca é simples, Giovanni sorriu. Mas às vezes complicamos mais do que o necessário. Antes que Clara pudesse responder, a porta do restaurante se abriu violentamente. Theo entrou correndo, seus olhos vermelhos de choro. Clara! Ele gritou, jogando-se em seus braços. Por favor, volta! Prometo ser mais bonzinho, prometo! Shh! Ela o abraçou apertado, seu coração se quebrando. Você não fez nada errado, meu amor. Então por que você foi embora? Theo soluçou contra seu pescoço. Clara ergueu os olhos e viu Eduardo parado à entrada do restaurante. Ele parecia exausto, desarrumado de uma forma que ela nunca havia visto antes. Porque às vezes adultos fazem coisas bobas, ela respondeu, ainda olhando para Eduardo. Porque às vezes temos tanto medo de perder algo bom que acabamos jogando tudo fora antes mesmo de tentar. Eduardo se aproximou lentamente, como se temesse que ela pudesse fugir novamente. Sabe o que descobri hoje? Ele perguntou, sua voz rouca. Que a mansão parece vazia sem você, que Theo perdeu o brilho nos olhos, que eu não consigo mais imaginar nossa vida sem você nela. Eduardo. Não, ele a interrompeu suavemente. Deixa eu terminar. Regina, a sociedade, o passado, nada disso importa. O que importa é que você trouxe luz de volta para nossa casa. Trouxe sorrisos de volta para meu filho.
Trouxe amor de volta para minha vida. O restaurante inteiro observava a cena em silêncio. Clara podia sentir Theo ainda, agarrado a ela, seu pequeno coração batendo forte contra seu peito. Não posso prometer que será fácil, Eduardo continuou, mas posso prometer que vou lutar por nós, por esta família que construímos. Família? Theo ergueu a cabeça, esperança brilhando em seus olhos. Sim, campeão. Eduardo sorriu, ajoelhando-se ao lado deles. Se a Clara aceitar, é isso que seremos, uma família. Clara olhou para os dois. O menino que havia roubado seu coração desde o primeiro momento, e o homem que havia derrubado todas suas defesas. Como podia ter pensado em deixá-los? Eu aceito, ela sussurrou, novas lágrimas escorrendo. Desta vez de felicidade, Eduardo a puxou para um beijo, ali mesmo no meio do restaurante, com Theo ainda abraçado a eles. Aplausos explodiram ao redor. Funcionários e clientes celebrando um amor que transcendia barreiras sociais. Agora podemos ir. Para casa? Theo perguntou inocentemente. Casa. A palavra nunca havia significado tanto para Clara. Sim, pequeno. Ela sorriu, pegando sua mão. Vamos para casa. Enquanto deixavam o Vila Roma, o lugar onde tudo havia começado, Clara percebeu que Giovanni estava certo. O amor nunca é simples, mas às vezes complicamos demais algo que deveria ser natural como respirar. Eduardo entrelaçou seus dedos aos dela enquanto caminhavam até o carro. Theo saltitando à frente deles. Regina vai pirar, Clara comentou, meio brincando, meio preocupada. Regina vai ter que aceitar, Eduardo respondeu firmemente, porque você não é apenas a mulher que amo, é a mãe que Theo escolheu. E assim, sob o céu alaranjado de São Paulo, uma nova família seguia para casa. Não uma família tradicional, não uma história convencional, mas uma história de amor verdadeiro. Porque às vezes o destino tem planos maiores que nossas inseguranças. Às vezes um garçonete encontra um menino perdido e, sem saber, encontra também seu lugar no mundo, o lugar onde sempre deveria estar. A paz, que se seguiu à reconciliação no Vila Roma, durou exatamente 3 semanas. Clara havia retomado sua posição na mansão, mas agora, oficialmente como namorada de Eduardo, uma mudança que deixava Regina visivelmente desconfortável. Durante suas visitas cada vez mais raras, naquela manhã, Clara organizava algumas fotos antigas de Theo, quando encontrou uma caixa empoeirada no fundo do armário. Dentro havia dezenas de recortes de jornal e uma pasta marcada como Acidente Alice. Seu coração acelerou. Sabia que não deveria, mas algo a compelia a abrir aquela pasta. A primeira página era um relatório policial detalhado sobre a noite em que Alice Vasconcelos havia perdido a vida. Colisão frontal, motorista do outro veículo fugiu, suspeita de sabotagem nos freios. O que você está fazendo? A voz de Regina a fez saltar. Ela estava parada à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Eu estava organizando as fotos do Theo, Clara tentou explicar, seu coração martelando. E decidiu bisbilhotar a morte da minha irmã? Regina avançou, arrancando a pasta de suas mãos. Quem você pensa que é? Regina, por favor. Clara se levantou. Não era minha intenção. Não era sua intenção. Regina riu amargamente. Assim como não era sua intenção seduzir Eduardo, tomar o lugar de Alice? Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Não? Regina abriu a pasta, remexendo nos documentos. Então talvez você devesse ver isso. Ela estendeu uma foto antiga. Clara a pegou com mãos trêmulas e sentiu o mundo girar. Na imagem, Diana Martinez sorria ao lado de um homem que Clara reconheceu instantaneamente. O motorista que havia fugido da cena do acidente, o que? Seu ex-chefe, Regina explicou com satisfação cruel. Interessante como o mundo é pequeno, não? Como as conexões são surpreendentes.
Eu não entendo, Clara balbuciou, seus olhos fixos na foto. Carlos Martinez, o irmão de Diana, o homem que matou minha irmã. Regina se aproximou, sua voz um sussurro venenoso. E você realmente quer que eu acredite que não sabia? Que é tudo uma coincidência? Eu juro que não sabia. Clara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Diana nunca... Clara? A voz de Eduardo na porta fez ambas congelarem. O que está acontecendo aqui? Regina se virou triunfante. Finalmente, a verdade vem à tona, maninho. Sua adorável namorada tem mais conexões com a morte de Alice do que imaginávamos. Eduardo entrou no quarto lentamente, seus olhos alternando entre as duas mulheres e os documentos espalhados. Do que ela está falando? Ele perguntou a Clara, sua voz estranhamente... Calma. Eduardo, eu... Clara tentou se aproximar, mas ele recuou. Apenas responda. Ele pediu, seus olhos fixos na foto em suas mãos. Você conhecia esta conexão? Não! Clara exclamou desesperada. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não... Sabia que o irmão de Diana... Mas você trabalhou para ela. Eduardo a interrompeu. Por anos, na mesma época do acidente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir seu mundo desmoronando ao ver a dúvida nos olhos do homem que amava. Papai? A voz de Theo na porta fez todos se virarem. Por que a Clara está chorando? Theo, querido. Regina se adiantou. Vá para seu quarto. Os adultos precisam... Não, Eduardo a cortou. Ele fica. Voltou-se para Clara, seus olhos agora marejados. Preciso que você me conte tudo. Cada detalhe do seu tempo no banco. Cada interação com Diana. Clara assentiu, tremulamente, sentando-se na beira da cama. Theo imediatamente correu para seu lado, abraçando-a protetoramente. Comecei a trabalhar no banco logo depois da faculdade. Ela começou, sua voz baixa. Diana era minha supervisora direta. Ela era cruel com os funcionários, mas sempre gentil com os clientes, especialmente os mais ricos. Continue, Eduardo incentivou, sentando-se do outro lado. Quando descobri as irregularidades nas contas, confrontei ela. Foi quando tudo desmorou. Ela me acusou do desvio, criou provas falsas. Clara fechou os olhos, a memória ainda dolorosa. Mas juro, Eduardo, nunca soube que ela tinha um irmão, muito menos que ele. Que ele matou minha esposa? Eduardo completou suavemente. Regina bufou do outro lado do quarto. É muita coincidência para engolir, não acha? Tia Regina, Theo falou repentinamente, sua voz pequena, mas firme. A Clara é boa, ela nunca machucaria ninguém. O comentário inocente pareceu atingir Eduardo como um soco. Ele olhou para seu filho, tão pequeno, mas tão sábio em seu julgamento instintivo de caráter. Theo está certo. Ele finalmente disse, pegando a mão de Clara. Você não é responsável pelos atos de Diana ou seu irmão. Eduardo, Regina protestou. Você não pode ser tão ingênuo. Não é ingenuidade, ele respondeu, sua voz firme. É confiança, a mesma confiança que meu filho teve desde o primeiro momento que a viu. Clara soluçou, apertando a mão dele. Me perdoa por não ter contado mais sobre o banco, sobre Diana. Não há nada para perdoar. Eduardo a puxou para seus braços, com Theo ainda agarrado a ela. O passado é passado. Diana, seu irmão, eles vão pagar pelo que fizeram. Mas você, meu amor, você é nosso futuro. Regina observou a cena, com descrença. Vocês são todos loucos, ela declarou, caminhando para a porta. Quando isso explodir na cara de vocês, não digam que não avisei. Depois que ela saiu, o quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços ocasionais de Clara. Sabe o que mais encontrei naquela caixa? Eduardo perguntou suavemente, alcançando algo em meio aos papéis espalhados. Era uma carta, o papel amarelado pelo tempo.
O que é? Clara perguntou, ainda aninhada em seus braços. Uma carta de Alice. Ele sorriu tristemente. Escrita poucos dias antes do acidente. Ela falava sobre como queria que Theo tivesse uma nova mãe um dia. Alguém que o amasse tanto quanto ela. Como a Clara, Theo exclamou, fazendo ambos rirem entre lágrimas. Sim, campeão. Eduardo beijou o topo da cabeça do filho, exatamente como a Clara. Clara sentiu seu coração transbordar de amor por aquela pequena família que havia se tornado sua. Prometo, ela sussurrou, que nunca vou deixar nada machucar vocês. Nós sabemos, Eduardo respondeu, beijando-a suavemente. E é por isso que Regina está tão furiosa, porque você não é apenas alguém que entrou em nossas vidas, você completou nossa família. Theo bocejou, aconchegando-se mais entre eles. O sol da tarde entrava pela janela, criando sombras douradas no quarto que havia testemunhado tanta dor e agora testemunhava tanto amor. Vamos procurar Diana, Eduardo declarou após um momento. Vamos limpar seu nome, expor a verdade sobre o acidente. Mas não hoje. Ele sorriu, observando Theo que começava a cochilar. Hoje vamos apenas ser o que somos, uma família. E assim, entre papéis que revelavam um passado doloroso, 3 corações encontraram paz no presente. Porque, às vezes, o amor não apenas cura, ele também protege, fortalece e principalmente acredita, mesmo quando o mundo inteiro duvida. 6 meses se passaram desde a descoberta da conexão entre Diana e o acidente de Alice. A vida havia mudado drasticamente na mansão Vasconcelos e no Vila Roma. Clara ajustava a gravata borboleta de Theo em frente ao espelho do restaurante, sorrindo ao ver como ele estava elegante em seu pequeno smoking. Estou bonito como o papai? Ele perguntou, se remexendo ansioso. Ainda mais, ela respondeu, beijando sua testa. Pronto para sua grande missão? Theo assentiu solenemente, segurando com cuidado a pequena caixa de veludo em suas mãos. Do lado, de fora do restaurante, convidados especiais chegavam para o que todos pensavam ser apenas a inauguração do novo Vila Roma. O que ninguém sabia, exceto Theo, Giovanni e alguns poucos confidentes, era que esta noite seria muito mais que uma simples inauguração. 3 meses atrás, quando a investigação sobre Diana e seu irmão finalmente chegou ao fim, Eduardo surpreendeu a todos comprando o Vila Roma. Não para administrá-lo, mas para tornar Clara sócia majoritária. Seu sonho de trabalhar com gastronomia, finalmente realizado. Está quase na hora, Giovanni anunciou, entrando na pequena sala dos funcionários, que havia sido transformada em camarim improvisado. Eduardo acabou de chegar com os investidores. Clara respirou fundo, checando seu reflexo uma última vez. O vestido azul noite caía perfeitamente, os cabelos elegantemente presos em um coque baixo. Parecia uma vida inteira, desde que usava o uniforme de garçonete naquele mesmo lugar. Você está linda! Uma voz familiar soou da porta. Regina estava parada ali, parecendo desconfortável, mas determinada. Regina! Clara não conseguiu esconder a surpresa. Elas mal haviam se falado desde a descoberta sobre Diana. Vim pedir desculpas, Regina disse entrando na sala. Por tudo, principalmente por não ter visto antes o quanto você faz meu irmão e meu sobrinho felizes. Clara sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos cuidadosamente maquiados. Isso significa muito para mim. Alice ficaria feliz. Regina continuou, sua voz embargada. Ela sempre dizia que queria alguém que amasse Theo como o próprio filho. E você faz exatamente isso. As duas mulheres se abraçaram. Anos de tensão e desconfiança finalmente se dissolvendo. Tia Regina, Theo exclamou, você vai estragar a maquiagem da Clara.
E o papai disse que ela precisa estar perfeita para o pedido. Theo, Regina e Giovanni exclamaram juntos, mas Clara já havia congelado. Que pedido? Regina riu, enxugando uma lágrima. Acho que o pequeno cupido aqui acabou com a surpresa. Clara sentiu seu coração acelerar. Será que Eduardo iria... Senhora, um dos garçons apareceu à porta. Está tudo pronto. O salão principal do Vila Roma estava irreconhecível. Luzes suaves criavam uma atmosfera mágica. Flores brancas decoravam cada superfície, e no centro, onde antes ficava a mesa principal, havia um pequeno palco. Eduardo estava lá, mais bonito que nunca em seu smoking, conversando com alguns investidores. Quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que ainda fazia o coração de Clara falhar uma batida. Boa noite a todos. Ele começou quando todos os convidados se acomodaram. Obrigado por estarem aqui nesta noite especial. O Vila Roma não é apenas um restaurante. É o lugar onde minha vida mudou completamente. Seus olhos encontraram os de Clara na multidão. Foi aqui que meu filho se perdeu em uma noite comum e encontrou um anjo. Foi aqui que descobri que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. E é aqui que quero começar o próximo capítulo da nossa história. Theo avançou pelo salão, carregando a pequena caixa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Clara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto quando Eduardo desceu do palco e se ajoelhou na sua frente. Clara Silva, ele começou, sua voz tremendo levemente. Você entrou em nossas vidas como uma luz em meio à escuridão. Transformou uma casa em lar. Deu a Theo o amor de mãe que ele tanto precisava e me mostrou que é possível amar novamente, ainda mais profundamente. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante vintage que Clara reconheceu das fotos antigas. Havia pertencido à mãe de Eduardo. Este anel, ele continuou, representa não apenas nosso futuro, mas também nossa história. Porque você, meu amor, é a prova de que o destino às vezes tem planos maiores que nossas perdas. Diz sim. Theo não conseguiu se conter, fazendo todos rirem. Clara. Eduardo sorriu, lágrimas também brilhando em seus olhos. Você me daria a honra de se tornar oficialmente parte desta família? De ser minha esposa, a mãe do nosso filho, a dona do meu coração? Sim, ela sussurrou, então mais forte. Sim, 1000 vezes sim. O salão explodiu em aplausos quando Eduardo deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo apaixonado. Theo pulava de alegria ao lado deles, e até Regina aplaudia, entusiasticamente. Agora, Eduardo anunciou quando se separaram, gostaria de apresentar oficialmente a nova proprietária do Vila Roma, minha futura esposa, Clara Silva Vasconcelos. Mais aplausos encheram o ambiente enquanto Clara subia ao palco, ainda sem acreditar que tudo aquilo era real. Este lugar, ela começou, sua voz embargada de emoção, me deu muito mais que um emprego. Me deu uma família. E prometo honrar sua história, mantendo-o como um lugar onde outras histórias de amor possam começar. Depois dos discursos oficiais e brindes, quando a festa estava em pleno vapor, Clara encontrou um momento quieto com sua nova família. Eduardo a abraçava por trás enquanto observavam Theo dançando com Regina. Feliz, ele sussurrou em seu ouvido. Mais que feliz, ela respondeu virando-se em seus braços. Completa, sabe? Eduardo sorriu, aquele sorriso que era só dela. Quando Alice morreu, achei que nunca mais seria feliz, que Theo nunca teria uma família de verdade novamente. E agora? Agora sei que ela nos mandou você. Ele beijou sua testa suavemente. Nosso anjo da guarda disfarçado de garçonete. Clara riu através das lágrimas. Uma garçonete que agora é dona do restaurante. Quem diria? Uma dona de restaurante que é, acima de tudo, a dona do meu coração.
Eduardo a corrigiu, puxando-a para mais um beijo. Do outro lado do salão, Giovanni observava a cena com um sorriso satisfeito. Em 40 anos de Vila Roma, havia testemunhado muitas histórias, mas nenhuma tão especial quanto esta. A história da garçonete que ajudou um menino perdido e encontrou seu próprio caminho para casa. Porque às vezes os finais felizes não são apenas sobre amor. São sobre família, redenção e a coragem de acreditar que todos merecem uma segunda chance. E enquanto a noite avançava no Vila Roma renovado, 3 corações batiam em perfeita sintonia, celebrando não apenas um noivado ou uma inauguração, mas o início de uma nova história. Uma história que começou com um ato de bondade e terminou com a maior prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se intimida com o passado e sempre, sempre encontra seu caminho.